Olá, eu sou Nathalie Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e esse é o Lasninhas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast semanal sobre a crise do clima e o clima da crise. Hoje é dia 1º de outubro de 2025. Chegou, Carol. A gente está gravando essa conversa numa quarta-feira e o tempo passa, o tempo voa e a COP já é o mês que vem, Carol. Uau! Nossa, que loucura, Nath. Passa muito rápido o tempo. A gente não aguenta mais falar de COP, eu acho que tá todo mundo cansando já do assunto, Ah, do eu lasanha. aguento, ainda aguento. E nem... A calma que tem mais, tem um mês pela frente e muita coisa vai acontecer daqui para lá. Mas muita coisa está acontecendo também, né? A gente tem sempre notícias para repercutir aqui. Então, vou começar aqui para botar água nesse caldo, destacando a frase da semana. Na verdade, essa frase vem lá de Nova York, de um discurso que aconteceu durante a Semana do Clima em Nova York, de um cara chamado Andrew Forrest. E aí, sem trocadilho, o nome dele é Floresta, em inglês mesmo, mas com 2 R's nesse caso, que é um bilionário australiano, dono de uma das maiores mineradoras do mundo. E olha só o que ele falou nesse evento organizado pelo New York Times. Em relação ao depoimento do Donald Trump, diga-se de passagem. Abre aspas. Eu sinto uma dor real quando ouço seu presidente dizer que o aquecimento global é uma grande farsa. Bem, colega empresário, por acaso eu sou dono de vários milhões de hectares de terra na Austrália. Venha e veja o que está acontecendo. Venha mergulhar nos nossos corais, que eram os ambientes mais bonitos do mundo e agora estão devastados, cobertos de musgo. Há um dano real sendo causado à vida das pessoas em todo o planeta pelo seu presidente propagando um mito de que o aquecimento global não está acontecendo. O que você acha dessa puxada de orelha no presidente Trump? Olha, eu não ponho minha mão no fogo pelo Forrest, Carol. Porque minerador arrependido pode ter muitas intenções por trás, a gente não sabe qual é, né? Mas a fala dele como um empresário, assim como supostamente o Trump, é uma fala poderosa, né? Uma fala até bastante racional, porque ele sabe muito bem que o futuro dos negócios dele depende também num planeta vivo, não tem como fazer negócio num planeta morto, né? Então, ele sabe também, né? Acho que ele está assumindo aqui que tem que fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, achei um recado muito bem dado, né? Assim, com uma cabeça muito mais do tempo que a gente tem e não do tempo que a gente vive, não uma cabeça lá da mineração do século XIX, ressuscitando o carvão, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que falar muito hoje aqui, porque assim, ressuscitar o carvão parece que ficou trendy. Então vamos para o refresco, para a gente continuar aí pensando em falas poderosas e coisas boas que podem dar uma chacoalhada aí no status quo. Bom, gente, falando em discurso também, eu não assisti quando estava em Nova York, mas eu li depois a transcrição de um discurso incrível de um cara que é o CEO de uma companhia de energia que chama Octopus. O nome dele é Greg Jackson, que é o fundador dessa Octopus Energy, que é uma empresa que está realmente aí nessa vanguarda da eletrificação, e eu trago ela como refresco aqui, é uma fala bem interessante, até poética, Carol, porque ele fez ela durante aquele Climate 100 Event, é um evento, né, das 100 empresas que estão aí com compromissos, né, as 100 empresas que estão com uma visão, digamos, mais vanguardista em relação à crise climática, tentando achar soluções, e eu achei muito interessante porque ele começou a fala dele com Indiana Jones. E aí ele falou assim, olha, vocês lembram quando o Indiana Jones ele fugia do templo, né, com o chão desmoronando, as flechas voando, a porta ia se fechar, ele tinha que correr, aí vinha uma pedra atrás, né, tipo assim, que ia chegar nele.
E aí ele fez essa imagem como a imagem da transição energética. E ele falou, cara, o templo é a economia fóssil. O tesouro que o Indiana Jones está correndo atrás é a energia limpa, barata nesse caso, né? Mas um tesouro. E a porta se fechando, porque o tempo está correndo, a gente tem que chegar no tesouro logo. E os fósseis, né, a indústria fóssil tentando empurrar a pedra em cima da gente. O Indiana Jones somos nós, assim. E aí, clássico, né, tem que pensar que aí, sempre numa cena do Indiana Jones, o cara tá nessa correria, mas ele ainda dá um tempo de passar para pegar o chapéu dele antes de fazer acontecer. Então, assim, para passar na porta. Então, achei a metáfora muito legal, porque ele foi falando sobre como, na verdade, a gente já está construindo excesso de futuro. A gente já está... o tesouro já está muito mais perto do que a gente imagina, né? E é por mais que, obviamente, a pedra está vindo, a pedra é pesada, ela provoca aí muita coisa. E aí foi interessante também que no discurso dele, que a gente vai colocar o link aqui para todo mundo assistir, mas eu continuo falando ainda a respeito, ele foi muito feliz quando ele trouxe uma interação que ele teve com o CEO numa petroleira, que virou para ele e falou assim, cara, eu já estou programado para viver num mundo 2,7 graus mais quente. E assim, mais do que isso, a imagem mais forte, ele falou, o cara também me falou que ele está preparado para viver no mundo com 6 pés de aumento do nível do mar. 6 pés é mais ou menos aí, quase 1 metro, menos de 1 metro, mas 1 metro de mar aumentado é, assim, desastroso, né? E que o cara virou para ele e falou, cara, não tem o que fazer, é inevitável, tipo, fez uma confissão de cinismo. E aí esse Greg... ele falou, cara, é o seguinte, a gente sabe o que está tentando bloquear a mudança, a porta não se fechou, né? E, na verdade, a gente tem que ser esse Indiana Jones, que atravessa o portal, pega o chapéu e entra com estilo no futuro elétrico. Então, eu achei fantástico, achei uma fala assim de tipo, galera, a gente precisa se... Claro que a gente não acredita em heróis, né? Mas eu acho que às vezes a gente precisa trazer um pouco dessa coisa do herói, da valentia, da capacidade de visualizar futuros em que a gente vence, em que a gente consegue pegar o tesouro, né? Então, era isso que eu queria trazer de refresco hoje. E acho que quero ver mais. Assim, a gente está nessa reta final agora da COP, e o que eu acho que normalmente acontece, né, Carol, é que agora que o show vai começar. Até então era só ensaio, agora tem pré-COP em poucas semanas em Brasília. Agora é a hora do vamos ver. Agora separam-se, né, os adultos e as crianças na sala. Então a gente precisa de muito fôlego, sair correndo, a porta está se fechando, mas eu estou bem animada. E você? Eu adorei a sua fala sobre o chapéu do Indiana Jones, porque ela se conecta muito com o meu refresco, aqui já em destaque, para quem está nos vendo pelo vídeo. É falar do nosso chapéu de Indiana Jones e da nossa... Tá muito lindo esse verde. Do nosso clube de heróis e heroínas da nossa comunidade Lasninhas. A gente resolveu colocar em prática, acho que já demos esse spoiler para vocês alguns episódios atrás, mas agora é realidade, a gente está lançando o nosso Clube Lasninhas, que é essa comunidade que, né, acho que vocês já estão vendo aqui que a gente está incitando a se criar a comunidade de fazer o planeta Terra legal e fresco de novo. E agora a gente tem um espaço para isso na plataforma Apoia-se, que, ao entrar ali nesse link que a gente vai disponibilizar na descrição do episódio de hoje, você pode apoiar o Clube Lasninhas com direito a ganhar este boné exclusivo, Make Earth Cool Again, que tem aqui também o nosso... Nossa, mais para frente, mas... né? Ficou muito lindo esse verde. Ficou lindo. E além disso, acho que tudo começou como uma ideia de a gente realmente formalizar essa comunidade que a gente
começou aqui a desenvolver junto com vocês, nesse sentimento de propagar o refresco num momento de crise climática e de ansiedade climática. A gente queria trazer vocês para junto dessa comunidade por meio do boné, tanta gente pedindo o boné acaba sendo um pouco como a gente veste esse sentimento, né, de estamos otimistas, acreditamos, somos heróis e heroínas que vão realmente continuar acreditando na possibilidade de enfrentar essa crise. E a gente acha que precisa também de um espaço para a gente conversar mais de perto, né? Para além dessa dinâmica do podcast, que acaba sendo muito mais eu e a Nathalie conversando entre nós. Por isso, a gente vai criar também um espaço no WhatsApp, que é um grupo de debates da Lazinhas Podcast. E quem apoiar nossa iniciativa no Apoia-se vai fazer parte desse grupo de WhatsApp também. Então, fica aqui o convite para vocês entrarem para o Clube Lasninhas, receberem um boné super exclusivo, entrarem para o nosso chat do WhatsApp. É uma campanha pontual que você apoia uma vez e já faz parte, diferente talvez da dinâmica de outros podcasts que tem um apoio mensal ali. Aqui a gente está só realmente convocando um apoio com uma recompensa única para vocês fazerem parte da comunidade. E ficar o convite para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo para fazer parte. Eu queria só, talvez antes dizer, para não me esquecer de agradecer, posso agradecer a nossa primeira apoiadora, porque... Claro, quem foi? Acabamos de lançar, né, Nath? Hoje, 1º de outubro, 1º lançamos de outubro. hoje. E a gente tem já uma primeira apoiadora, que é a Bruna Camargo, que é jornalista. Olha, e acompanha obrigada, o podcast, Bruna. tá? Super animada aí de fazer parte do Clube Lasninhas. Obrigada por nos apoiar, Bruna. E a gente espera que mais de vocês aí façam parte também. Que legal, gente. Estou super empolgada de novo. Vai ser uma reta final. Como a Cara falou, uma campanha pontual. A gente vai mandar os bonés, a gente vai abrir o grupo e esse grupo ele vai acabar quando a Copa acabar, né, Carol? Assim, a promessa, talvez a gente faça um episódio depois, a gente tem que combinar, mas a ideia é a gente poder interagir, quem sabe até se encontrar na Copa, acho que seria super legal. E, de novo, eu acho que agora que o jogo começa, então é muito importante ver também esse espaço, essa proposta que a gente está colocando como uma forma da gente se apoiar, porque não é fácil. Quem já foi em Copa sabe, assim, que você sai moído, né? Uma máquina de moer gente. Então, também é um espaço para a gente se ajudar, trocar, né? E que legal. Puxa, venham com a gente. Eu acho que vai ser muito bacana. Tô super empolgada. E vamos lá, vamos para o mapa de calor, então, que eu acho que essa semana tem algumas coisas muito interessantes. Vou começar aqui, Carol, falando no nosso giro das semanas. Bom, a Petrobras foi reprovada no plano de resgate de animais na Foz do Amazonas, por um parecer técnico, e o Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA negar a licença da Petrobras para explorar essa polêmica região. Enquanto isso, no Congresso brasileiro, avança a proposta de uma política nacional para mineração estratégica. E também aquela tentativa sorrateira de incluir gás fóssil nas políticas de data centers. Bom, clima de COP, a proposta, né, a articulação que o Brasil está fazendo para criar uma integração entre mercados globais de carbono está avançando, tudo leva a crer que vai ser apresentado em Belém no mês que vem. E, por outro lado, apesar de estarmos aqui quase no 45 do segundo tempo, o drama das hospedagens continua na mesa. Agora a presidência da COP está pedindo ajuda de bancos e também filantropias para tentar bancar o custo remanescente aí de delegações de países menos desenvolvidos. E lá fora, para fechar, a Austrália, porque a gente já falou aqui da sua nova NDC,
Vamos reforçar um pouquinho mais a história bacana da Austrália, anunciando uma meta de cortar até 70% das emissões até 2035. A Austrália, que é uma tradicional carvoeira. Enquanto isso, nos Estados Unidos, como a gente vê, Trump tentando ressuscitar o carvão e ainda proibindo o uso de palavras como mudanças climáticas em relatórios oficiais por recomendação do Departamento de Energia. Bom, vamos ligar esses pontos aqui na zona de convergência. Cara, vamos falar da Foz do Amazonas. Ela está sempre indo e vindo, é um assunto recorrente aqui para a gente. Então, para quem está chegando agora, talvez a gente não vá explicar todas as minúcias, porque já vieram em vários episódios. Mas, só lembrando, existe hoje uma forte aposta do Brasil na expansão dos combustíveis fósseis. A gente teve uma série de leilões esse ano. Aliás, desculpa, teve um mega leilão esse ano com muitos blocos que foram foram colocados à venda. E tem esse caso emblemático aí dessa região que fica na foz do Rio Amazonas, bastante sensível ecologicamente, bastante criticada por impactos locais potenciais e também aí pela questão, obviamente, climática, porque, segundo a Agência Internacional de Energia, não era a hora da gente abrir mais fronteiras, abrir novos poços de petróleo em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o contexto. E, bom, a Petrobras, que está avançando, quer muito fazer essa exploração, especialmente num dos blocos lá, que é o 59, ela vinha, né, andando no processo, um processo técnico de licenciamento ambiental, conduzido pelo IBAMA, e a última etapa era que ela fizesse esse teste para poder, junto com o IBAMA, entender como ela lidaria no caso de um possível vazamento, né, de petróleo. Como é que ficaria a questão, especialmente dos animais? Como eu falei, é uma zona ecologicamente super sensível. E, enfim, então essa é uma etapa formal, um procedimento formal bastante importante. E aí esse teste foi marcado agora, nessas últimas semanas, e o que eu soube, assim, fofocas de bastidor, Carol, é que foi desastroso, que as coisas deram errado em todos os sentidos. Eu ouvi fofocas que, assim, a coisa ficou feia, as embarcações que participaram não tinham nem licença para estar lá, que, enfim, olha, posso trazer mais aqui fofocas daqui a pouco, mas, no final das contas, o relatório técnico do IBAMA diz que esse plano de resgate de animais vai ter que ser reapresentado. O que não quer dizer que a licença não foi aprovada, vamos deixar isso muito claro. Não quer dizer que não vai acontecer, tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque muita gente já pensa assim, então acabou, vencemos. Não, na verdade, a Petrobras está experimentando aquilo que a gente experimenta, né? Um atraso. A gente não quer atraso na transição, eles não querem atraso na expansão. Então, nesse momento, tem um atraso. E eu acho que, enfim, acho que tem aí mais jogo nessa história, talvez, não sei quando que eles vão reagendar, mas vai ter que ter mais simulações, mais planos, vai ter que ter uma resposta mais firme, e a empresa queria que a licença saísse ainda em outubro. Ela quer muito ter essa licença antes da COP, não sei por quê. Aliás, sei. Mas acho que isso agora fica cada vez mais improvável. O que você acha dessa história? Pois é, eu penso que isso, no mínimo, retira a credibilidade dessa narrativa, né? Acho que a Petrobras vinha fazendo de que é possível explorar petróleo na margem equatorial de forma segura. É uma narrativa até do presidente Lula, né? Vamos fazer isso desde que de uma forma que não prejudique o meio ambiente, que seja segura para a Amazônia. E o que a gente está vendo é que não existe garantia dessa segurança, né? Os resultados dessa simulação que a Petrobras fez mostram que não é algo trivial evitar esses danos no caso de um vazamento.
E por isso a Petrobras vai precisar fazer uma série de ajustes, né? Porque realmente deu muito errado ali, como você falou, as atrapalhadas todas para se fazer essa simulação. E acho que aí ficou muito claro que é um plano que pode ser ajustado, vai ser ajustado, provavelmente vai se tentar aperfeiçoar ele da melhor forma possível, mas fica ali a impressão de que é um plano que pode falhar e que, em falhando, vai levar a danos ambientais. E aí acho que então a pergunta que fica é: a gente deve aceitar esse risco de danos ambientais? E eu acho que me parece que para o Ministério Público Federal a Não. resposta é não. Acho que não tá, essa história não acabou por aí ainda, né? Os procuradores do Ministério Público Federal recomendaram que o processo no IBAMA seja suspenso, inclusive, até que este tipo de questão seja integralmente avaliada junto com outras questões, parte de outros estudos que a Petrobras também precisaria fazer, inclusive estudos relacionados às emissões de gases de efeito estufa. Também teve um entendimento aí do Ministério Público Federal de que foi insatisfatória a análise de risco climático dos estudos da Petrobras. A gente também já repercutiu isso aqui, né, que o Ministério Público Federal tinha uma série de questões quanto ao projeto, inclusive do ponto de vista climático. Então, realmente, acho que isso está só convalidando o ponto do Ministério Público Federal e talvez tenha muito mais para rolar aí. O que o Ministério Público Federal está dizendo é que, assim, vamos fazer a coisa direito. O que eu ouvi falar, teve uma pessoa que leu o parecer do teste e me contou algumas coisas, eu agradeço ela e vou trazer aqui alguns pontos, é que foi um episódio dos Trapalhões, assim, que foi uma coisa absurda. Para quem não sabe, eles usam, né, animaizinhos infláveis, todo um negócio, é uma simulação, né? Você imagina que você está isso no meio do mar, com uma baita correnteza, com um monte de embarcações, e assim, umas ficaram presas em rede de pesca, outras encalharam, porque tem bancos de areia. Enfim, faltou gente, faltou equipamento adequado, parece que até o helicóptero que tinha que transportar os possíveis animais contaminados, né, não estava com equipamento de proteção individual. Então, assim, foi uma demonstração de que, assim, se nem na simulação o negócio consegue ser bem feito, imagina no mundo real, né, no oceano, na Amazônia, isso acontecendo. Então, o Ministério Público acho que foi muito feliz de virar e falar, gente, isso aqui é coisa séria, entendeu? Vocês têm que apresentar um negócio bem feito. Ele destacou toda essa omissão na logística de apoio, né? E como você bem falou, também falou, olha, e outra coisa aqui são as emissões, assim, a gente precisa de um outro cálculo. Então, parabéns ao Ministério Público Federal por estar cobrando o que precisa ser cobrado, acho que está fazendo muito bem o seu papel. E acho que agora a Petrobras tem que se virar. Para quem acha que essa não é uma boa ideia, essa exploração não é uma boa ideia, obviamente a gente acha bom, né? Porque quanto mais demorar, menos viável talvez seja esse empreendimento. Agora, por outro lado, a gente escuta também que a empresa tem certeza absoluta que essa licença vai sair, né? Vamos ver, acho que tem esse jogo aí agora de que se ela tem tanta certeza, ela deveria estar fazendo a coisa da mais bela e segura forma possível, né? Exatamente. Bom, então dito isso aqui, atraso na Foz do Amazonas, sinceramente, que bom. Mas vamos falar agora de mineração, né? Mineração e gás no Congresso. A gente sabe que enfim, é uma agenda bastante quente. E o que você acha, Carol, que vale a gente destacar, explicar para as pessoas mesmo sobre o que está acontecendo aí nessa agenda? Pois é, Nath, a gente acho que já falou aqui sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, ou mencionamos talvez mais por cima, mas muito dentro de um contexto que nos preocupava, que era o do projeto de lei de licenciamento ambiental, que depois
passou por vetos, mas junto com os vetos veio uma surpresinha, que foi uma medida provisória para criar uma licença ambiental especial, né? Então, só para retomar aí o contexto dessa conversa que a gente teve no passado, porque eu acho que ela continua sendo relevante, né? Então, o que está acontecendo com esse projeto de lei da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos? Ele entrou em regime de urgência na Câmara, política que vai ajudar a reger aqui no país um tratamento com relação a esses minerais chamados críticos ou estratégicos, que envolve lítio, terras raras, nióbio, e são metais cruciais para a transição energética, né, para a construção de painéis solares, carro elétrico, bateria, semicondutor, tudo que você imaginar da transição energética depende disso, né? Então, obviamente, esse é um assunto relevante, obviamente é do nosso interesse regulamentar isso, né? Criar um ambiente em que o governo federal tenha uma gestão sobre isso e possa conduzir esse tipo de exploração da melhor forma possível para atingir os diversos objetivos, inclusive climáticos, do Brasil, para permitir que a gente possa fazer a própria transição energética. E isso passa não só por produzir essa matéria-prima, mas ser capaz também de manufaturar produtos a partir dessa matéria-prima, né? Produzir inovação tecnológica a partir dessa matéria-prima. Então, não é só sobre a gente poder exportar isso para que outros países façam a sua transição, mas é para permitir a nossa própria transição também. Então, que bom que isso está avançando, mas claro que a gente precisa entender o que isso vai causar de efeitos colaterais, porque a mineração é uma atividade de altíssimo impacto ambiental. A gente tem histórias muito dramáticas, inclusive, no Brasil, dos piores acidentes ambientais da nossa história, estarem justamente atrelados a esse tipo de atividade. Então, o que significa a gente ter uma política que vai incentivar a proliferação dessas plantas de mineração, né? E aí entra essa preocupação, obviamente, com o licenciamento ambiental, e minha preocupação é entender onde a tal da licença ambiental especial da medida provisória recentemente instituída vai entrar, né? Ela vai... a gente está falando simplesmente de um expediente para acelerar um processo de licenciamento que a gente sabe que é moroso e que, eventualmente, pode ter uma prioridade considerando esses objetivos climáticos do Brasil, ou a gente está falando de flexibilizações nos estudos ambientais, nos estudos de impactos sociais, e, enfim, na análise, né, com o maior nível possível de acurácia e de profundidade desses impactos, das anuências de todos os envolvidos. Então, a medida provisória não deixa claro exatamente isso, porque ela precisa ser regulamentada. E ela vai ser regulamentada depois por um ato do executivo. Que executivo é esse? É o desse governo ou é o do próximo? Né? Quem é que vai estar aí com essa caneta no próximo governo? Então, realmente fica difícil. Essa questão da mineração dita estratégica, né, que, como você bem colocou, ela está muito na base da transição energética, quer dizer, a gente precisa desses minerais ou de equivalentes, né, para realizá-la. Ela aqui no Brasil está muito ancorada nessa discussão de que a gente tem que minerar mais. Em outros lugares do mundo, eu tenho escutado se falar de reciclagem dos metais, tenho ouvido falar de química verde, quer dizer, você tentar achar alternativas. A gente fica sempre muito preso, é uma espécie de dependência do caminho, é como se a gente tivesse que, não, é só explorar mais, e aí o problema são as regras e essa exploração. E eu acho que a gente tem que levantar a bandeirinha aqui
do que não é inevitável, do que a gente tem que combater, que é assim, essa visão de que é inevitável, que a mineração vai ter que acontecer, que não tem jeito, então é uma questão só de minorar os danos. Eu acho que a gente tem que ter um debate mais estratégico, né, Carol? Então, de fato, muito importante a gente acompanhar essa questão dessa medida provisória, dos desdobramentos do licenciamento ambiental, porque na vida real é agora que o jogo também começa, né? E aí que vamos falar de uma outra história que, enfim, mineração tem um lobby poderosíssimo no Congresso, a gente sabe disso, mas tem um outro lobby que costuma ser muito forte, que é o do gás, né? E aí vamos sempre falar, quando a gente fala de gás, quando vocês estiverem ouvindo falar de gás, é gás fóssil, gente, porque existe o biogás, né? O biometano, isso tem outras fontes, eu acho, inclusive, que é ótimo a gente poder fazer o aproveitamento dele. Mas não existe gás natural, tá? Quem usa essa palavra, tira o natural, porque isso veio lá da indústria que queria que a gente achasse normal e natural esse produto, que é um produto fóssil. Então, estamos falando aqui de gás fóssil, que, de novo, tem um lobby poderosíssimo, e eles estavam muito afim de colocar o gás aí na política de data center. Outro assunto que a gente já falou aqui em profundidade. Quem quiser, volta umas casinhas para ouvir, que eu acho que foi um episódio muito legal. O Brasil hoje está discutindo o Redata, que é um programa, né, para a gente poder expandir, na verdade, atrair e desenvolver data centers aqui no Brasil. E a questão de qual vai ser a fonte de energia desses data centers, ela é crucial, é isso absolutamente importante, e o governo foi bravo, ao mesmo tempo eu acho que não faz mais do que obrigação de considerar que essa política tem que ser consistente com a política climática. Então eles estão dizendo isso, que vai poder ter biogás, que vão poder ter essas fontes, né, renováveis, mas fontes fósseis, não, isso por contrato. E aí a turma do gás, obviamente, não está nada feliz, né? Eles estavam tentando aí, inclusive teve um secretário do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o MDIC, que chegou a falar, não, mas o gás é energia limpa, e aí depois foi corrigido, né? Foi desautorizado. E eu acho que esse embate vai acontecer, também temos que prestar muita atenção. Até agora a transição vence, até agora, enfim, a política climática ela está sendo levada a sério, mas todo cuidado é pouco, porque essa turma é boa de inventar jabuti, né? Pois é, a gente já repercutiu também a palavra jabuti aqui. É uma história do nosso legislativo no Brasil, né? Sempre que tem oportunidade, isso se dá um jeito de trazer alguma brincadeira ali para o meio dos projetos de lei. Mas eu achei interessante o que você trouxe sobre a semântica das coisas, né? Falar em gás natural como realmente traz uma aura de que aquilo é uma fonte natural, uma fonte da natureza, uma fonte, sei lá, renovável, que precisa ser fomentada. E a gente vai falar um pouco mais aqui adiante sobre linguagem. Linguagem importa, né? As palavras que a gente escolhe para definir as coisas. E eu ouvi uma fala similar sobre linguagem, se me permite conectar isso com um assunto completamente diferente. Claro. Não é fóssil, mas é no contexto da agricultura. A gente fala de agricultura regenerativa, que é essa agricultura capaz de cuidar do solo, da saúde do solo, de uma forma em convivência harmônica aí com os ecossistemas, promovendo biodiversidade. E teve uma fala muito interessante que eu escutei de um professor da Exalc, aqui em São Paulo, de que o termo agricultura regenerativa para o produtor rural, ele soa muito agressivo, muito, de certa forma, ofensivo, porque parece
que o que ele fazia até agora era destrutivo. E, portanto, você precisa mudar completamente o que você faz para uma prática nova, que é uma prática que vai regenerar, vai recuperar o estrago que você fez. Olha, com certeza não foi a intenção de quem criou esse termo, e, obviamente, não deixa de ser uma verdade que regenerar é um pouco parte de você recuperar, às vezes até reconstruir algo que ficou, de alguma forma, destruído, mas não é para ser confrontacional, né? Não é para criticar ninguém. Eu acho que tem uma visão de fazer as coisas que é de melhoria contínua, que eu acho que é de uma visão de sistemas de qualidade, né, em que a gente sempre busca melhorar aquilo que a gente faz, aprimorar, a gente reconhece que o que a gente sabe hoje não é a verdade completa, esse conhecimento vai sendo produzido e a gente cada dia sabe mais do que sabia no dia anterior, né? Carol, e aí é muito interessante, né? A gente começou falando de petróleo, passamos agora pela mineração e pelo gás, e vamos falar de carvão, né? Uma grande, importantíssima fonte aí de emissões, porque ela é muito abundante mundo afora, costumava ser muito barato, hoje já não é, a energia renovável é muito mais barata que o carvão, mas tem países que são grandes produtores que ou consumidores, né, que ainda estão lidando aí com o que eles fazem, como é que eles fazem essa troca. Um deles é a Austrália, super importante, porque é um grande produtor, e vende principalmente para a Coreia do Sul e para o Japão, e agora eles subiram a régua, né? Colocaram uma NDC interessante aí nesses últimos dias. Por outro lado, os Estados Unidos de Trump estão vindo com essa conversa fiada de que o carvão é bonito, limpo, enfim. Como é que vai se reconfigurar essa geopolítica e essas alianças todas, a seu ver? Pois é, interessante a gente comparar esses dois casos tão antagônicos, né? Eu achei interessante, em particular, a declaração do primeiro-ministro da Austrália, quando anunciou a meta. O Albanese, né? O Albanese, em dizer que ela representa um sinal claro para investidores de que o país está comprometido a acelerar a transição energética. E é isso que né? A gente fala muito aqui sobre esses sinais, né? Esses sinais de fumaça que os governos e as políticas públicas dão para direcionar comportamentos de mercado, né? E então, obviamente que uma meta como essa, um anúncio como esse, ele tem um peso para o mercado todo de que vai haver incentivos, políticas públicas, um ambiente regulatório e político favorável por aquele governo, por iniciativa daquele governo, para fomentar essa transição energética, o que significa que, por outro lado, que esse mesmo governo não vai fomentar a energia fóssil. E isso importa para investidores, para quem, né, aloca dinheiro né? Então, acho que é uma prova de que compromisso político importa, né? NDCs importam. Então, se a gente acha que tem que resolver os problemas do Acordo de Paris ou resolver o problema das metas climáticas, a falta de ambição nas metas climáticas, é porque essas metas importam. E a gente vê também quando metas ruins e compromissos ruins podem fazer estrago também. É o caso dessas declarações do Trump, fomentando, né, agressivamente aí o carvão e até criticando as energias renováveis. E isso é muito ruim para esses sinais de mercado, né? A gente achando que o carvão está quase morto, né? Como você mesma falou, já não é mais uma alternativa financeiramente interessante para o mercado. Mas a verdade é que ainda vem crescendo, né?
a implantação de novos projetos. A China ainda não desistiu de implantar novas plantas de carvão. Ela está, obviamente, é verdade que ela está encerrando plantas antigas e está fazendo alguma movimentação no sentido de phase out, mas ela também não está deixando de implantar novas. Então, é ruim que a gente não esteja recebendo esses sinais políticos de todas as lideranças relevantes, né? Eu acho que o que tem de novidade, além da Austrália, né, tá dando alguns sinais promissores, é essa ideia do Trump de, enfim, manter essa indústria ligada em aparelhos, em vez de gerenciar o declínio dela, que é o ideal. E aí ele tem aquela frase, né, do drill, baby, drill, que nem é dele, é uma coisa antiga, agora ele tá falando de mine, baby, mine, tá colocando 625 milhões de dólares, não é nem bilhões, é milhões, para tentar aí dar uma tábua de salvação para algumas áreas nos Estados Unidos onde a gente ainda sabe que é uma certa dependência, e está fazendo isso de forma bastante bizarra, porque ele faz também eliminando, né, os standards, eliminando as regras de poluição, os limites de poluição, que são muito fortes, assim, não sei se você já algum dia conversou com alguém que mora ou que trabalha numa região carvoeira, é muito grave os efeitos para a saúde. Eu tive a chance uma vez, na pandemia ainda, de ouvir um evento com médicos que trabalham na região carvoeira em Santa Catarina, e eles relatavam quanto são impactos, assim, super, né, importantes. Então, o Trump está, enfim, tentando salvar a indústria e, na verdade, colocando aí muita gente em mais perigo. Então é isso, estamos nesse momento que essa contradição acho que está bem visível, mas é muito bom ver a Austrália saindo do lugar, e a cortina de fumaça nos Estados Unidos, ela está ficando cada vez mais alta, né, com essa ideia agora do Trump, não só de dar ali um trocado para a galera continuar, sabe-se lá até quando, com esse negócio, como também agora proibir certas palavras, né, ele mandou tirar a mudança do clima, entre outras palavras dos relatórios oficiais. Isso é absurdo. Isso não vai fazer o problema desaparecer, né? Não, olha só, se ficasse só em mudança do clima, tudo bem, mas tem uma série de outras palavras que ele está querendo erradicar. E, inclusive, verde, a palavra verde, green. Aí, claro, descarbonização, não faz muita surpresa, mas também sustentabilidade e as palavras limpa e suja em relação à energia, a palavra emissões, porque aparentemente tem uma conotação negativa, emissões. Meu Deus. E aí eu fico pensando, o que falta para essa lista aí? O que a gente pode ajudar o presidente Trump a construir a lista proibidona das palavras? A lista proibidona, cara. Eles fizeram uma com relação ao que eles chamam de woke, né? Então não pode falar de gênero, não pode falar de diversidade. E agora chegou a vez, aí chegou a nossa vez. Olha, não poder falar verde é surreal, Não né? Vai pode poder falar falar água, amarelo. não pode falar Gente, atmosfera. Será que vai proibir falar caramba. qualquer? Bom, daqui a pouco não pode falar que a Terra é redonda, né? Eu acho que esse é o caminho. E surreal, é realmente surreal. Agora, por outro lado, eu acho que revela essa tensão muito mais ampla, né, de um país que está sob um autocrata e que está se sujeitando a tudo isso. Isso é absurdo, né? Não dá nem para imaginar nesse momento se isso vai parar. Assim, alguém vai ter que dar, né? Vai ter que dar um limite para essa história, mas é absurdo, realmente surreal. Mas mandem para a gente aí, quem estiver nos escutando, as suas sugestões de o que o Trump ainda não descobriu. Adaptação, mitigação, Nações Unidas, que mais? Que absurdo, que absurdo. Não, é que isso choca muito, né? Porque porque também a gente entra quase que num tolimento do pensar, né? Então eu não posso mais
entender de mudanças climáticas, entender a repercussão de mudanças climáticas, falar sobre é banido, o que vem depois, né, em termos de tolimento de direitos, não sei. Isso até me lembra um livro que eu tenho aqui. Cadê ele? Tá bem aqui, que chama Ecologia, da Joana Bertoldo. Não é um livro sobre ecologia no sentido verde, mas é um livro fascinante, uma ficção, em que ela, enfim, ela descreve esse mundo distópico em que, quando a gente falar certas palavras, a gente tem que pagar. Então, cada vez que você falar, por exemplo, a palavra resiliência, tlim, você, tipo, aparece alguma coisa aqui, uma nuvem, que tlim, você tem que pagar, e aí você fica com saldo devedor, né? E aí certas palavras, elas se tornam meio proibidas porque elas são muito caras, né? E, enfim, então é muito, muito interessante esse livro, é uma escritora portuguesa, Joana Bertoldo, super recomendo, eu acho que descreve um pouco esse mundo, né, do tolimento e do... Enfim, da manipulação do pensar também, né? Porque aquilo que a gente fala, a gente pensa e vice-versa. E sim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas essas maluquices do Trump, elas têm método e elas se espalham. Então, daqui a pouco a gente vai ver projetos de lei no Congresso, nas assembleias, de gente maluca querendo, enfim, adotar essa mesma bizarrice. Então, todo cuidado é pouco. Mas vamos falar do nosso último assunto aqui da Zona de Convergência hoje, que graças, eu não vou dizer a Deus, mas a nós, não tem nada a ver com isso. Até tem, mas não exatamente com o Trump, que falando de COP, essa proposta que o Brasil começou a articular, como a gente disse semana passada, não é nova, não é uma ideia que começou agora, mas é muito bom que o país tenha assumido, né, a liderança de organizar uma coalizão de países que têm sistemas de comércio de emissões, e não só países, também governos subnacionais, aqui entre a Califórnia, para que eles possam vencer uma barreira muito importante, que são as taxações unilaterais, a famosa, enfim, da União Europeia, né? Mas até outras que poderiam vir a existir, e tem também países que fazem algumas taxações não tão, enfim, ruidosas como a europeia, mas eles estão com essa articulação e isso tá indo bem, né? Isso está, enfim, começando a emergir. Alguns países já disseram aí que estão nesse jogo, né? A China, o Reino Unido, a Noruega, eu sei de uns outros que ainda não falaram, mas que logo mais vamos dizer que está nesse jogo. Então, isso está sendo coordenado pelo Ministério da Fazenda, o Rafael Dubé, que é o secretário executivo, tem feito digamos, tem sido o ponta de lança disso, e acho que é muito interessante, porque aquela, desculpa, velha ideia, mas boa ideia de você ter um clube, né, de carbono, que, enfim, seria algo, eu acho que muito importante do ponto de vista da gente começar a criar um sinal cada vez mais coordenado, quem sabe algum dia um preço global de carbono, Carol. O que você, que é uma grande especialista nisso, acha dessa história? Não sei sobre o grande especialista, mas sei que realmente já tinha me deparado com essa discussão antes e, como você bem disse, fico também empolgada com a ideia de um clubinho do carbono, né? Tem o Clube Las Ninhas e tem o Clube Internacional do Carbono. Fiquei também feliz de saber algumas coisas que não sabia a partir de uma matéria da Reset, que a gente até acho que vai colocar o link aqui. Do Sérgio Teixeira Júnior. Isso, fez uma cobertura super pontual aí sobre os principais aspectos do que essa coalizão pretende fazer, né? Coisas que eu não sabia também, eu já tinha escutado o Rafael Dubé falar sobre e achado muito interessante. Mas tinha algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, que a ideia era realmente que esse clube já focasse em alguns produtos específicos, que são os setores da indústria
mais representativos em termos de emissões, que são aço, alumínio, cimento e fertilizantes. Então, já está se delineando exatamente como funcionaria esse clube. E outra coisa interessante é que, segundo análises do pessoal da Harvard e do MIT, que são esse grupo de economistas acadêmicos que está por trás dessa estratégia, desenhando esse modelo, essa iniciativa poderia multiplicar por 7 a redução de emissões de gases de efeito estufa desses 4 setores. Então, aí sim a gente começa a ver algo que possa ser um game changer, né? É um mercado organizado, né? Os economistas devem estar amando essa solução. E eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de entender, aí não tinha tido oportunidade de saber mais detalhes sobre como o plano pretende endereçar isso, como vai funcionar um preço de carbono comum entre países diferentes, né, em termos de desenvolvimento econômico, que era também um problema já historicamente do porquê que mercados de carbono regulados domésticos não conseguem ser linkados, né? Não conseguem ser conectados. A gente tem poucas experiências internacionais de jurisdições que conectaram os seus mercados, né? Desde jurisdições subnacionais, como você falou, a Califórnia, como países, né? A União Europeia que se juntou com a Suíça e tal. É muito difícil fazer isso, porque justamente tem realidades diferentes de cada país e às vezes você conecta, você pode acabar gerando um efeito perverso aí, contrário do que se quer, que não funciona bem se não tiver realmente um desenho muito bem pensado. Mas o que eu entendi é que vai se criar alguma solução aí para isso, inclusive com faixas diferentes, dependendo do nível de desenvolvimento econômico do país exportador. Então, pode haver pelo que eu estou entendendo, um tabelamento de preços aí que leve em consideração as capacidades econômicas, as condições econômicas dos países, ou, digamos, as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Aquele princípio da Convenção do Clima. Então, parece que está se pensando em resolver isso. Obviamente, tem gente muito inteligente por trás dessa solução e essas questões estão tentando ser equacionadas. A grande questão é quem vai aderir, né? Porque, como você falou, conversas estão sendo feitas com União Europeia, Reino Unido, diversos países relevantes, mas é um clubinho de adesão voluntária, então só funciona se realmente tiver esse apetite político para fazer acontecer. E a gente sabe que, né, no momento atual está muito difícil de conseguir encontrar esse tipo de voluntarismo, mas vamos torcer que dê certo. Olha, eu acho que é promissor. Eu conheci a Catherine, que é a economista do MIT, a Catherine Wolfram, professora de economia aplicada da Sloan Business School, a escola de negócios do MIT, lá em Nova York. Ela está nesse grupo de economistas, né, que formam um conselho que a presidência da COP montou, e acho que ela estava bastante empolgada. Vi também que teve um evento bacana lá em Nova York, então é muito bom ver esse tipo de avanço, né? Eu acho que a gente está vendo, e falamos aqui já semana passada, como o Brasil está fazendo um diagnóstico certo, né, ao tentar olhar a questão lá das florestas e tentar criar um mecanismo. A mesma coisa aqui para o mercado de carbono. Então, falta isso para a transição energética. Nosso episódio inteiro hoje foi sobre petróleo, gás, carvão, né? Falta, eu acho que um pouco de criatividade nessa outra seara, ou a mesma criatividade. Nessa coisa do mercado de carbono, a ajuda pode ser super indireta e direta, porque vai tocar nos setores que dependem muito ainda, né, da energia fóssil. Acho que setores de difícil abatimento, como a gente fala. Então, super importante. Vou desejar sorte para os envolvidos. E acho, Carol, que a gente pode agora passar para o fervo, que tal? Vamos, fervo pré-COP. Gente, então é o seguinte, hoje é 1º de outubro,
A COP começa oficialmente dia 10 de novembro, ainda que já tenha na semana anterior a cúpula dos líderes. Então, na verdade, começou novembro, começou a COP, né? Temos esse mês aqui, e esse mês tem uma coisa importantíssima vindo aí, que é a pré-COP, que é esse momento. Muita gente até usa esse nome, estamos fazendo uma pré-COP, não. Pré-COP oficialmente, ela acontecerá dias 13 e 14 de outubro em Brasília. E é esse momento em que a presidência brasileira, junto com a presidência do Azerbaijão, vai tentar costurar o que precisa ser costurado para a gente chegar na COP até já com, de repente, alguns bons resultados no primeiro dia, um pouco essa expectativa, né, Carol? Então, o fervo hoje aqui é assim, a gente está vendo essa ebulição, a gente está começando a ouvir quem vem e quem não vem. Vamos falar então do fervo de quem não vem. Foi anunciado oficialmente pelo Reino Unido que o primeiro-ministro deles, que é o Keir Starmer, não vem. E a desculpa foi, ele está com problemas em casa. É verdade, parece que assim, é o primeiro-ministro com a pior aprovação de todos os tempos. O cara acabou de ficar BFF do Trump, né? Recebeu o Trump lá. E eu acho particularmente que o Reino Unido está fazendo uma diplomacia muito interessante, porque está conseguindo criar ali espaços importantes com o Trump. Eu acho que isso é importante nesse momento. Não dá para jogar, não dá para ficar só no confronto e no combate, é isso que eu quero dizer. Mas essa notícia eu achei, assim, um baita de um balde de água fria aqui, né? Não sei se você concorda comigo. E o Reino Unido, que era para ser um amigo do clima, né? Teve uma NDC, acho que relativamente ambiciosa até agora, e justamente é o tipo de apoio que a gente precisa numa COP, que é a COP do reforço do multilateralismo climático, né? Então, se esses caras que têm uma NDC ambiciosa não vêm, fica mais difícil acreditar que a gente vai conseguir levantar a régua, né, na COP30. Eu tenho uma hipótese aqui, ninguém me falou nada, mas eu acho que ele não quer, enfim, assumir os BOs que estão rolando no Reino Unido, inclusive uma discussão muito forte aí sobre net zero, está muito viva naquela sociedade, essa coisa, dessa visão que eles, né, encamparam no passado, e por outro lado, acho que tá na turma dos que não querem irritar o Trump, assim, eu acho que ele não vem meio por esse xadrez geopolítico. Pois é, e aí a gente que estava quase torcendo para o Trump não vir, eu não sei se é pior ele vir ou não vir, né? Porque a ausência dele tem uma repercussão também, né? Que é acho que esse medo de como ele vai reagir às coisas que estão acontecendo aqui mesmo à distância. Então, a gente falou agora de palavras proibidas dentro do governo dos Estados Unidos. Acho que medo que isso repercuta para além dos Estados Unidos, né? Isso se torne também um problema nos discursos de outras lideranças que a gente precisava que fossem bem mais enfáticas sobre clima nesse momento. Até agora não aconteceu. Na UNGA não aconteceu, nos outros lugares não aconteceu. A gente viu algumas vozes se levantarem, mas esse risco está presente, você tem razão. E, por outro lado, a gente tem aí um sinal de que talvez o governo americano venha sim, tanto que o número 1 da embaixada americana aqui no Brasil teve em Belém recentemente, parece que foi fazer um scouting. Então, a gente não se sabe. Eu acho que eles não perderiam essa chance de tentar criar um climão, mas, por outro lado, eu acho que o multilateralismo é bastante vacinado, né? Pelo menos para outsiders. Vamos ver se eles conseguem controlar. Outro assunto que está aí na boca do povo, que, sinceramente, como eu queria que a gente não precisasse mais falar disso, não aguento mais, se chama hospedagem. Chatice, mas é importante falar ainda disso, porque a gente viu duas coisas nessa semana super críticas. Eu vou começar pela que mais me assustou, que foi uma matéria na Folha de São Paulo que revelou o preço que está sendo cobrado dos aviões para ficarem estacionados em Belém. Você viu essa matéria? Eles estão querendo cobrar
US$ 400 mil por dia. Aí, assim, Carol, eu até acho que é uma medida climática, né? Porque ninguém vai poder chegar, vai tirar a galera que vai de jatinho. Mas, obviamente, não é disso que se trata. Então, assim, a galera é uma empresa só, é uma empresa de Minas Gerais, chamada Líder. Parece que o governo está tentando negociar, ela que é a dona ali dos hangares. Mas, assim, ninguém ajuda, né? Assim, falta querer ajudar. E a outra notícia que apareceu é que o governo está pedindo, a presidência da COP está pedindo ajuda das filantropias, de bancos, para levantar alguns milhões para tentar subsidiar a hospedagem daqueles países que ainda não têm, enfim, lugar para ficar em Belém. É lamentável, né? Estamos aqui aos 44 do segundo tempo. Lembro quando a gente entrevistou o Lucas Nassar, lá do Laboratório da Cidade, ele falou: olha, até o último minuto tudo pode acontecer. E a gente ainda não está no último minuto, mas estamos chegando perto e a coisa não. Poxa, estamos ainda falando disso, que coisa chata. Pois é assustador pensar que é mês que vem, né? Mês que vem é semana que vem, voa muito rápido e acho que nos surpreende que as coisas ainda estejam difíceis assim, mas brasileiro não desiste nunca. Acho que estamos nesse espírito de tentar resolver as coisas e acho que boa notícia é que tem liminar em ação judicial que já está valendo aí para fazer com que algumas das plataformas de hotéis e de hospedagem elas sejam mais transparentes e controladoras dos preços abusivos que estão sendo ofertados. Parece que houve uma abordagem antes dessa ação judicial, uma abordagem via notificação extrajudicial para as principais plataformas que fizeram acordo com a Defensoria Pública e a OAB do Pará, mas outras não fizeram nenhum acordo prévio, portanto, foi ingressado com uma ação judicial que levou a essa decisão liminar. A gente já tinha repercutido aqui, né, que existem diversas soluções jurídicas que podem ser adotadas, mas acho que, apesar de se estar fazendo algo, o problema é o timing disso, né? É que talvez essa situação devesse ter sido acomodada antes e não nesse momento em que ainda a gente esperava não ter mais esse tipo de insegurança. Então, ao mesmo tempo em que eu fico observando aí os movimentos da sociedade civil já, né, se encaminhando para a COP, já tanta coisa acontecendo, estamos em clima de pré-COP, né, em Brasília, tá tomando forma a COP real e que a gente quer ver. Por outro lado, eu estou segurando um pouco a minha expectativa para entender realmente se a gente vai conseguir acomodar todo mundo que tem que acomodar, né? E principalmente os países mais vulneráveis que precisam de apoio mesmo para garantir o seu espaço. Eu acho que é uma vergonha. Tudo isso é uma grande vergonha. Eu acho que não é um problema que a gente precisava ter nesse momento. Eu sinto vergonha e até um pouco de raiva dessa turma que está tirando vantagens, que não entenderam que, assim, não é um evento, não é a chance da sua vida. É realmente uma coisa muito séria, que precisava estar num outro mood nesse momento. Mas, apesar de vocês, a COP vai acontecer. Espero que amanhã seja um próximo e belo dia e que a gente possa superar, mas não acho que vai caber todo mundo, não acho que vai todo mundo, acho que está muito difícil, as credenciais também não estão chegando, e vamos que vamos, Carol, acho que é a realidade que a gente tem, e você está na sua casa nova, você está fazendo obra, você está tipo Belém com...
Gente, vocês estão escutando o barulho da obra que eu Agora eu tô escutando. parou, ele tá vindo e voltando. Eu acho que eu anulei aqui de tão acostumada que eu fiquei. Você tá se preparando para Belém, você tá. Tô em obras pré-copy aqui também. Muito bom. Gente, esse foi o Lasninhas. Se você curtiu, compartilha esse episódio nas suas redes, no WhatsApp, com quem precisa entender o que está rolando aqui na crise do clima, no clima da crise. E agora, meu convite é além de que vocês sigam a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e compartilhem com quem está perto de vocês, é que vocês também façam parte do nosso clubinho. Venham para pertinho da gente. Muito bem, gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.